Esses dois aí. E esses dois aí, vendo como é que se faz. Tomara que o Lira volte e quando voltar, ponha mais a mão na cabeça a gente sair fazendo merda, né? Mas, bom, vamos lá. Falou, era o que era esperado, né? Eu não achei que ele fosse ser tão incisivo, principalmente agora no final, quando ele fala: o Conselho de Segurança da ONU perdeu credibilidade por causa da ação dos membros permanentes. E aí, irmão, ele bateu em todo mundo. Rússia, China, França, Estados Unidos e Reino Unido. Ele deu porrada em todo mundo. Falou, porque a culpa é de vocês. Vocês fazem guerra. Vocês fazem guerra. A China realmente nem tanto, comparado aos outros. E é isso, é repensar tudo. Mas eu gostei que ele começou falando da dignidade dos mais pobres do mundo, né? Que vão dormir sem saber se vão ter o que comer no dia seguinte, que correm super risco para qualquer doença que apareça, ou qualquer catástrofe que aconteça, catástrofe que eu digo natural, que pessoas que não podem estudar. Ele fala da indignação da gente aceitar isso, essa injustiça, como se fosse um fenômeno natural. E não é um fenômeno natural. São escolhas políticas. Ele pontua e o Lula vai morrer pontuando isso, e eu concordo demais. Quem não concorda é maluco. Desigualdade é o pior problema do mundo. Trouxe para a agenda verde, puxou a responsabilidade do Brasil, falou que a gente está na vanguarda, se posicionou contra crimes ambientais, falou da queda de 48% do desmatamento da Amazônia e que a gente lidera a transição energética. A gente tem que ter cuidado com isso, inclusive. De fato, a gente é um dos países que tem a matriz energética mais limpa hoje, mais renovável. Porém, grande parte do mundo quer que a gente fique nisso para sempre. A gente não vai poder dar pitaco em nenhuma outra indústria que não a verde. E querem nos colocar nessa função de exportador de energia limpa, quando na verdade a gente deve ir além e se desenvolver como um todo. Gostei que ele falou do neoliberalismo, né? Atacou esse sistema que hoje é o que manda no mundo e gera monopólio e miséria. E aí ele deu uma alfinetada no Milley, no Bolsonaro, até no Trump, né? E nessa fala do neoliberalismo mesmo, ele diz aqui, ó: em meio aos escombros do neoliberalismo, surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Isso resume muito o governo Bolsonaro. Muito. E a gente vê uma caricatura ainda pior disso com o Milley na Argentina. Acho que o Bolsonaro era um Trump piorado e o Milley é um Bolsonaro piorado. Não que o Trump seja melhor que o Bolsonaro, tá tudo na mesma merda. Né? Mas eu digo em questão de inspiração. Mas o que? Falou do Assange e foi aplaudido por isso. Eu achei isso lindo, obviamente, né? Estamos aqui exercendo jornalismo, então foi isso que o Assange fez, nada além disso. Declarou luta à desinformação e combate à desigualdade como centro da pauta. Chama o presidente da ONU e diz: não haverá sustentabilidade sem paz. E falou que não vê ninguém trabalhando para criar espaço para negociação. E criticou mais uma vez o investimento em armas. E aí ele pontuou que, não lembro o período agora, né? Falou de 40 e tantos bilhões para a indústria bélica nuclear, sendo que esse orçamento é maior do que o da ONU, que foi criada para garantir paz, para garantir que seja evitada uma terceira guerra mundial. Então, como que nunca vai dar certo se um órgão que produz guerra, que produz arma, tem um orçamento maior do que o que se propõe a resolver esses conflitos? Não é? Isso é uma questão de lógica. Lembrando que dinheiro, no mundo que a gente vive, dinheiro é o que gera, é o que produz, é o que faz, que produz não, é o que faz com que pessoas trabalhem. As pessoas trabalham para ter dinheiro. Então, essa é a importância de alocar os recursos de forma correta. A gente nunca vai ter paz se a gente conseguir, se a gente continuar investindo bilhões e bilhões em armas de fogo, em guerra. A base do capitalismo é o lucro, é a concentração do capital. Então, o cara que está investindo muito dinheiro para fazer arma, ele quer retorno. Quem compra arma geralmente está em guerra. E falou de novo do embargo a Cuba, perdão.
e pontuou que é um absurdo ser qualificado como Estado pró-terrorismo. Né? A gente falou disso em live ontem, inclusive, e, de fato, chamar Cuba de terrorista não tem como. Não tem como. O que Cuba exporta para o mundo? Médico. Só. E recebe turismo. Né? Só tem 3 coisas que funcionam. E a gente não vê o posicionamento de Cuba pró-terrorista. Né? A gente vê anti-imperialista. E aqui no Ocidente, geralmente, há essa confusão pelo lado norte-americano e muitas vezes europeu. E eu gostei muito desse final aí, cara, que ele deu uma porrada em quem tem que dar de fato, né? Conselho de Segurança da ONU foi a primeira coisa que eu falei, vou finalizar com ela antes de encerrar a live aqui. Conselho de Segurança da ONU perde credibilidade por causa da ação dos membros permanentes. Membros permanentes são Rússia, China, França, Estados Unidos e Reino Unido. Desde a Segunda Guerra são os membros permanentes. E isso tem que ser revisado. Como ele mesmo falou, Alemanha não é, Itália não é e Japão não é. São países que também fazem parte ali do G7, que não são membros permanentes. Por que não são membros permanentes? Porque a ONU foi criada logo após a Segunda Guerra. Alemanha, Itália e Japão, à época, eram eixo, eram fascistas, né? Eram nazistas. Portanto, eles não tiveram lugar no Conselho de Segurança da ONU e isso está mais do que na hora de ser revisto. E, bom, é basicamente isso. Acho muito importante que uma Assembleia da ONU comece com esse teor, né? Falando em erradicar a desigualdade, em erradicar a fome, repensar a governança global de uma forma multilateral. Multilateral é simplesmente erradicar o modelo que é concretizado hoje, onde os países mais ricos se protegem e lucram explorando os países mais pobres. E é isso, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. É uma baita de uma diferença do que costumava ser nos últimos 4 anos. Lembrando que o Bolsonaro chegava lá e atacava comunismo, atacava vacina, falava que tinha acabado com a corrupção estrutural no país. E, bom, é isso, né? Não à toa o Brasil votou. O Brasil voltou. Foi muito aplaudido quando o Lula disse essa frase. O que mostra a necessidade não só do mundo encontrar uma pessoa que fale pelos humilhados, certo? E o Lula se coloca muito bem nessa posição, está se colocando aí como representante do Sul Global, por ele ter o maior, sem dúvida, o maior carisma, né? Um dos políticos mais, além de respeitados, é o mais experiente que tem no mundo. E é isso, mano. Acho que a frase que eu vou encerrar essa live será: Brasil voltou. E tá aí.